Apagando pecados. Tem um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3235, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou 3 ações que apagam os pecados, a saber, caminhar em direção às mesquitas para as orações congregacionais, permanecer na mesquita após o término da oração congregacional e realizar a ablução em situações difíceis. Primeiro de tudo, é amplamente aceito que atos como esses apenas apagam pecados menores e não os maiores. Pecados maiores exigem arrependimento sincero. Isso foi confirmado no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, capítulo 4, An-Nisa, versículo 31. Se evitardes os pecados mayores que vos são prohibidos, nos removeremos de vosos pecados menores e vos admitiremos a uma entrada nobre, no paraíso. Além disso, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, indicou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 552, que pecados menores são apagados por ações como as 5 orações obrigatórias, enquanto os pecados maiores não. O arrependimento sincero inclui sentir remorso, pedir perdão a Alá, o Exaltado, e às pessoas que foram prejudicadas, fazer uma promessa firme de não repetir o mesmo pecado ou pecado semelhante novamente, e, finalmente, compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Alá, o Exaltado, e às pessoas. As orações congregacionais. O primeiro ato mencionado no hadith principal em discussão, que apaga pecados menores, ou seja, dar muitos passos em direção às mesquitas para oferecer as orações congregacionais, foi discutido em muitos hadiths. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2119, aconselha que aquele que realiza a ablução em casa e sai para a mesquita para realizar a oração congregacional, terá um pecado perdoado ou sua classificação elevada em 1 grau para cada passo que der. Os anjos continuarão orando por seu perdão, enquanto permanecerem dentro da mesquita sem quebrar sua ablução e se absterem de causar problemas para os outros. Finalmente, eles serão registrados como alguém que está oferecendo oração enquanto estiver esperando a oração congregacional começar. Este mesmo hadith aconselha que a oração congregacional é 25 vezes maior em recompensa do que realizá-la em casa ou no trabalho. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2891, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que cada passo que alguém dá em direção à oferta da oração em congregação em uma mesquita seja registrado como caridade. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deu boas novas de uma luz completa no dia da ressurreição para aqueles que andam até as mesquitas para as orações congregacionais no escuro. Isso se refere às orações obrigatórias da manhã e do fim da noite. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 780. Rezar em congregação é tão importante que os companheiros, que Alá esteja satisfeito com todos eles, consideravam aquele que não comparecia regularmente, sem uma boa razão, um hipócrita. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 850. Habitando as mesquitas. A segunda ação que apaga pecados menores mencionados no hadith principal é permanecer na mesquita após a conclusão da oração congregacional. Todos estão cientes da recompensa de uma pessoa que se esforça na guerra santa. Aquele que permanece na mesquita após a oração congregacional esperando pela próxima, é contado como aquele que se esforça na guerra santa. Isso é aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 51. Aquele que permanece na mesquita deve observar suas etiquetas. Eles devem se ocupar em boas ações, como recitar o Alcorão Sagrado e evitar causar qualquer perturbação aos outros.
Aquele que permanece na mesquita recitando e estudando o Alcorão Sagrado com outros, será abençoado com tranquilidade, misericórdia, a companhia dos anjos, e o melhor de tudo, será mencionado por Alá, o Exaltado, aos anjos nos céus. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6853. Conforme mencionado no último capítulo, aquele que espera pela oração congregacional é registrado como alguém que está em oração. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 2119. Aquele cujo coração está apegado às mesquitas assim, recebeu a promessa de sombra do calor insuportável do dia do julgamento. Isso foi aconselhado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 6806. Ficar em mesquitas pode ser difícil, especialmente nos dias de hoje, quando há tantas distrações diferentes prontamente disponíveis. Este ato contradiz os desejos de alguém de se juntar e participar dessas atividades, daí o porquê da recompensa deste ato ser tão grande. Capítulo 24, An-Nua, versículos 36-37. Tais nichos estao, me casas isto mesquitas que Alá ordenou que fosem erguidas e que seu nome fose mencionado, isto é lubado, nelas, exaltando o dentro delas pela maña e a noite. Sao, homens que en elleme o comercio en elleme a venda distraem da lembranza de Alá, e da realizasao da orasao e da doasao do zakat. Ablução em tempos de dificuldade. A última ação mencionada no hadith principal em discussão, que apaga pecados, é a ablução em situações difíceis. A ablução apagando pecados é aconselhada em muitos hadiths. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 577, aconselha que os pecados menores que alguém comete sejam apagados com a água usada para a ablução. Realizar ablução em situações difíceis inclui aquelas ocasiões que são desagradáveis de se fazer. Por exemplo, se alguém é afligido por uma calamidade. Permanecer paciente e realizar a ablução e a oração corretamente pode ser difícil. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 153. O vos que crestes busca e ajuda por meio da paciencia e da orasao. Situações difíceis podem incluir realizar ablução em temperaturas frias e quando alguém está doente. Qualquer coisa difícil realizada para o prazer de Alá, o Exaltado, sempre será grandemente recompensada. Capítulo 9 em Taubá, versículo 120. Isso ocorre porque eles naos ao afligidos pela sede, fadiga ou fome na causa de Alá. Mas isso é registrado para eles como uma asao justa. Este é um ponto importante a ser lembrado, pois ele nos inspirará a sempre praticar ações justas, não importa quão difíceis elas sejam. Subindo de posto. O principal hadith em discussão também aconselha 3 ações que elevam a posição de um muçulmano, a saber, dar comida aos outros, especialmente aos pobres, dizer palavras gentis aos outros e oferecer a oração noturna voluntária. Aqueles que realizam essas ações em nome de Alá, o Exaltado, serão abençoados com uma câmara especial e linda no paraíso. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2527. Essas são uma das primeiras ações aconselhadas pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, quando ele chegou à cidade de Medina. Ele deu as boas novas do paraíso para aquele que as faz. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2485. O fato de que essas foram as primeiras ações aconselhadas pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, quando ele entrou na cidade de Medina, destaca o quão importantes elas são. Alimentando os necessitados. O primeiro ato mencionado no hadith principal em discussão, que eleva a posição de um muçulmano, é alimentar os outros. Oferecer comida aos outros é um ato muito especial, e quando feito sinceramente por Alá, o Exaltado, colhe uma recompensa inimaginável.
De fato, o Alcorão Sagrado declarou que aqueles que fazem isso serão protegidos do tormento do dia do julgamento e abençoados com o paraíso. Capítulo 76 Al-Insan, versículos 8 a 12. E Él les dá comida a pesar do amor por el apara o necesitado, o órfao e o cativo. Diciendo, nos vos alimentamos somente para hacéis isto e aprobasao de Alá. Nao desejamos de vos recompensa ou gratidao. De fato, tememos de noso Señor un día austero e angustiante. Entao Alá os protegerá do mal daquele día, e leaches dará esplendor e felicidade. E os recompensará pelo que suportarán pacientemente como un jardín, no paraíso e vestimentas de seda. Alá, o Exaltado, dá às pessoas de acordo com o que elas fazem. Por exemplo, o Alcorão Sagrado menciona que se alguém se lembrar de Alá, o Exaltado, ele por sua vez se lembrará delas. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 152. Portanto, lembre-se de mim, eu me lembrarei de você. Alimentar os outros para o prazer de Alá, o Exaltado, é exatamente o mesmo. Aquele que realiza essa ação justa será alimentado com comida do paraíso, e quem der bebida aos outros receberá bebida do paraíso no dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2449. Quando perguntado sobre o melhor tipo de islamismo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6236, que alimentar os outros e cumprimentá-los com palavras gentis são as melhores características do islamismo. Os muçulmanos devem fazer disso uma prioridade máxima para agir sobre essa ação justa e se esforçar para alimentar os outros, especialmente os pobres, regularmente. Esta é uma ação incrível que não requer muita riqueza. Cada pessoa deve alimentar os outros de acordo com sua capacidade, mesmo que seja apenas metade de uma tâmara, como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1417, que isso os protegerá do fogo do inferno no dia do julgamento. Isso deixa as pessoas sem desculpas para se absterem dessa ação justa. Discurso gentil. A próxima ação aconselhada no hadith principal que eleva a posição de um muçulmano é a fala gentil. Alá, o Exaltado, mencionou a importância disso em mais de um lugar no Alcorão Sagrado. Por exemplo, capítulo 2 Al-Baqara, versículo 83. De falar boas palavras às pessoas. Na verdade, Alá, o Exaltado, até mesmo ordenou que os muçulmanos debatessem com os não muçulmanos, usando palavras gentis. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 125. Convide-os para o caminho do seu Senhor com sabedoria e boa instrução, e discuta com eles da melhor maneira possível. É uma característica tão importante de se possuir que Alá, o Exaltado, até mesmo ordenou a seus santos profetas, que a paz esteja com eles, que falassem gentilmente com o faraó, mesmo que ele tenha ido além de todos os limites em sua desobediência. Capítulo 20 Taha, versículo 44. E fala ele com palavras suaves para que ele se lembre ou tema a Deus. Isso mostra claramente que se deve sempre falar gentilmente com os outros, pois nenhuma pessoa com quem se fala será tão má quanto o faraó. Se Alá, o Exaltado, ordenou que se falasse gentilmente com o faraó, pode-se imaginar quão gentilmente as pessoas devem falar com os muçulmanos? Isso também prova que se deve falar gentilmente com todos, independentemente de sua fé. Deve-se adotar o conselho simples, porém profundo do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mencionado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 176. Ele aconselhou os muçulmanos a falarem bem ou permanecerem em silêncio. Uma parte da boa fala é espalhar a saudação islâmica de paz para os outros. Essa saudação deve ser estendida a todos os muçulmanos, mesmo que não os conheçamos.
Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6236. Na verdade, esse hadith menciona essa ação como uma das melhores características islâmicas que alguém pode adotar. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 68, que os crentes só entrarão no paraíso quando se amarem, e isso ocorre quando eles espalham a saudação de paz entre si. É importante notar que o verdadeiro significado de espalhar a saudação islâmica de paz é que alguém demonstra paz aos outros por meio de suas ações, não apenas por meio de suas palavras. Fornecer comida para os outros e falar palavras gentis foram reunidos no hadith principal em discussão, pois se deve tratar os outros gentilmente por meio de suas ações, como fornecer-lhes comida e por meio de suas palavras. Um sem o outro é defeituoso e pode muito bem cancelar a recompensa que se poderia obter. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. O vos que crestes não invalideis as vossas caridades com lembranças delas ou com injúrias. Alá, o Exaltado, prometeu perdão, seu amor e paraíso para aqueles que tratam os outros gentilmente por meio de suas ações e palavras. Capítulo 3 Ali-Imran, versículos 133 a 134. E apressai-vos para o perdão do vosso Senhor e para um jardim. Isto é o paraíso, tão amplo quanto os C con acento agudo use a terra preparado para os virtuosos. Que despendem, na causa de Alá, na facilidade e na dificuldade e que reprimem a ira e que perdoam as pessoas, e Alá ama os benfeitores. Conter a própria raiva e perdoar os outros mencionados neste versículo exige uma fala gentil. A fala gentil sempre será mais efetiva nos corações dos outros, especialmente ao comandar o bem e proibir o mal, do que a fala áspera. Isso é indicado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4807. Foi esse discurso e atitude gentis que fizeram com que os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, gravitassem constantemente em direção ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É uma característica do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, Alá, o Exaltado, especificamente destacada no Sagrado Alcorão. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 159. Então, pela misericórdia de Alá, o Muhammad você foi leniente com eles. E se você tivesse sido rude, na fala, e duro no coração, eles teriam se dispersado de você. Portanto, é vital que os muçulmanos adotem essa característica e tratem os outros como desejam ser tratados por meio de suas ações e palavras. A oração voluntária da noite. A última ação mencionada no hadith principal que eleva a posição de um muçulmano é oferecer a oração noturna voluntária. A adoração noturna prova a sinceridade de alguém para com Alá, o Exaltado, como se nenhum outro olho estivesse observando. Oferecê-la é um meio de ter uma conversa íntima com Alá, o Exaltado. E é um sinal de sua servidão a Ele. Ela tem inúmeras virtudes, por exemplo, um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 1614, declara que é a melhor oração voluntária. Ninguém terá uma classificação mais alta no dia do julgamento ou no paraíso do que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e essa classificação foi diretamente conectada à oração voluntária da noite. Isso mostra que aqueles que estabelecem a oração voluntária da noite serão abençoados com as classificações mais altas em ambos os mundos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 79. E durante a noite rece com ele, isto é, recitação do Alcorão como adoração adicional para você. Espera-se que seu Senhor o ressuscite para uma posição louvada. Um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 3579, aconselha que um muçulmano está mais próximo de Alá, o Exaltado, na última parte da noite. Portanto, pode-se obter inúmeras bênçãos se lembrar de Alá, o Exaltado, neste momento.
Todos os muçulmanos desejam que suas súplicas sejam respondidas e suas necessidades sejam satisfeitas. Portanto, eles devem se esforçar para oferecer a oração noturna voluntária, pois um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1770, aconselha que há uma hora especial em cada noite, quando boas súplicas são sempre respondidas. Estabelecer a oração noturna voluntária é uma excelente maneira de evitar que alguém cometa pecados, ajuda a pessoa a ficar longe de reuniões sociais, sem sentido, e protege a pessoa de muitas doenças físicas. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3549. Deve-se preparar para a oração voluntária da noite, não comendo ou bebendo demais, especialmente antes de dormir, pois isso induz à preguiça. Não se deve cansar desnecessariamente durante o dia. Um breve cochilo durante o dia pode ajudar com isso. Finalmente, deve-se evitar pecados e se esforçar para obedecer a Allah, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, pois os obedientes acham mais fácil oferecer a oração voluntária da noite. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.